Aqui no Central Time, 8 horas no Brasil. Vamos agora para nossa live. Ainda dá tempo, chama alguém, corre. Eu vou colocar aqui o nosso assuntinho. Silêncio. O cárcere da alma. Só pra gente deixar aqui um pinzinho para quem entrar depois não ficar perdido. Só para não ficar perdido. Olha aí, tem as pessoas. Dona Vânia, obrigada por estar aqui conosco. Maristela, tenho visto você praticamente em todas as lives, participando de todas as coisas. Eu quero te agradecer. Nós sabemos quem são aquelas pessoas que acompanham com consistência, com persistência. Aliás, me diz aí se você baixou o e-book, porque vai vir uma surpresa sábado para quem baixou o e-book. A Maricela, Messandro, também tenho visto bastante você nas lives. Enfim, gente, hoje o assunto vai ser amplo para nós e telefone. Tá querendo participar da live também. A semana inteira a gente tem vindo com assuntos bem fortes, né? Com assuntos... Maristela também baixou. Sim, excelente o e-book. Obrigada, querida. Eu botei nos stories... Tem um dos stories perguntando assim, como eu posso te ajudar, você que já leu o e-book? E eu gostaria de ter mais comentários, mais perguntas. Eu tenho recebido alguns no direct, tenho respondido. Eu prefiro não comentar algumas coisas publicamente, então, aliás, aproveitando a oportunidade, se você quiser fazer uma pergunta no privado, deixa nessa caixinha aqui da interrogação, quando você não quiser ser exposto aqui por algum motivo de comentários. Tia também tá aí sempre, tenho visto sempre, saudade dos familiares, de dar um abraço. E hoje vai ser um momento super importante, porque nós estamos com... Vou dizer que talvez seja um dos meus maiores motivos de prosseguir. Quando eu encontro alguém no caminho, com propósito, por propósito, de propósito, que abraça a causa e que, mesmo sofrendo, decide crescer. Porque tem uma canção que eu amo, que ela fala assim, veja o sol... Mesmo com nuvens, escolheu aparecer. Então você, mesmo sofrendo, tem que escolher crescer. E nós precisamos entender o caminho das dores, porque sempre vai haver o caminho da dor. Afinal de contas, a primeira coisa que a gente fez quando a gente nasceu foi chorar. E o caminho da dor, ele tem duas vias, ou do sofrimento ou do crescimento. Do sofrimento, você pode até se acostumar com ele. Por isso que tem os vícios emocionais. Por isso que você pode estar viciada em chorar, em depender de alguém e não saber. E existem também... Gente, tô doida pra cortar o cabelo, tá? By the way. E existem também aqueles que decidem crescer por crescimento. Decidem dor de crescimento. Por quê? A dor do sofrimento, ela é homeopática. Você se acostuma com ela. Você pode ficar ali sentado em cima de um prego, doer, mas não o suficiente para você levantar. E aquilo vai ao longo da vida. E você vai perdendo os anos da tua vida, os momentos importantes da sua vida, porque você está viciando naquele momento de dor. A do crescimento, ela é mais intensa, ela dói mais, ela é mais forte. Porém, ela tem a função e o propósito de te tirar de lá e te levar para um outro lugar. Porque nenhuma passagem de dificuldade, nenhuma adversidade é para você permanecer nela. Ela é apenas um caminho, ela é apenas uma passagem. E a gente tem que aprender a passar por ela. Tainá, muito obrigada por todas as suas contribuições de compartilhamento, sempre vejo você colocando nos seus stories, sempre pensando nas pessoas, sempre se comunicando com as pessoas. Gente, o que seria, né? O que seria de uma árvore se ela não desse o seu fruto? Dentro do fruto de uma manga, imagina uma manga com sua semente. Aquela semente tem várias mangueiras dentro. Então a gente tem que ser essa semente multiplicadora, porque senão a gente fica uma pessoa obesa de informação, de conhecimento e de tudo pra mim, né? Então a gente tem que saber que é a partir de mim para o outro. Por isso que a gente tem que se comunicar dessa forma. Bom, eu quero apresentar aqui a Ana Flávia. Fica um pouco difícil de falar dessa pessoa pra mim hoje, viu? Porque tem muito amor envolvido. A Ana Flávia, eu a conheci num treinamento de transformação, para quem não sabe. Nós temos um Instituto Internacional voltado para capacitação de líderes e desenvolvimento pessoal, especializado em autoconhecimento, porém nós atuamos em todas as áreas, desde matrimônios e a business. E nós estávamos num treinamento, que temos um treinamento que chama Transformação, a visão que transforma, porque tudo parte da nossa ótica. E nesse treinamento são 3 dias. E ela foi convidada por uma amiga, e nessa época ela morava em Washington, ela não estava em Morristown, na região de Nova York,
Então ela saiu de Washington, veio pra cá, pra Houston. Na época eu não morava em Houston, eu estava em Boston. E ela foi para Boston fazer o treinamento e foi lá que eu a conheci. E desde lá a nossa caminhada nunca mais parou. Estivemos em muitos momentos de várias formas nessa caminhada. Já passamos desde apenas uma treinadora dentro de um treinamento até uma mentora hoje atual de ongoing, né? A Walk the Talk, andando e ensinando, andando e trocando as informações. Hoje é uma parceira maravilhosa. E eu decidi, Fausto, olha só, Ana Flávia, só você vindo pro Fausto aparecer, né, Fausto? Puxão de orelha pra você. Saudade, querido, saudade de ver você. Um abraço na família inteira. Então, Patrícia, querida também, todas as pessoas aí, algumas eu tô reconhecendo, outras seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso tempo. Nós viemos passando por muitas lives importantes e sérias, né, com assuntos muito sérios. E hoje eu espero que seja um bate-papo de uma forma gostosa, descontraída. Quando eu chamar aqui a Ana Flávia, nós vamos fazer um exercíciozinho antes de começar, para que você possa usufruir o máximo que você puder. Então, conhecendo depois a Ana Flávia, gente, olha que delícia. Existem pessoas que estão entrando aqui que foram professores dos meus filhos quando eles eram pequenos. Olha que interessante. É tão bom quando você sabe que pessoas perduram no seu caminho, perseveram, permanecem. E isso mostra a conexão. E não apenas números, mas aqueles números que se conectam, né? E que multiplicam. Essa é a nossa intenção. Então, a Ana Flávia, depois que a gente se conheceu, ela passou por muitos processos e ela decidiu passar por esses processos, muitas vezes com raiva. Vou deixar ela falar pra você. E foi muito interessante porque a Ana Flávia não era uma pessoa extremamente comunicativa e é muito lindo você ver a transformação de alguém. Nós vamos falar aí, se eu esquecer, alguém me cobra, que nós vamos falar, nós nos conhecemos no Brasil em João Pessoa. Ô, querida, nossa, que coisa mais linda. Gente, a gente quando vai ao Brasil dar o treinamento, normalmente eu vou de 3 a 5 estados para dar o treinamento. E obrigada, Cleide, você também é uma linda. Obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco. Então, a Ana Flávia, deixa eu apresentá-la que eu quero trazer logo. Eu falo que ela é a galega, a nossa galega. Palestrante motivacional, ela é executiva com mais de 20 anos de experiência em multinacional, é uma excelente executiva, uma mulher extremamente capacitada, admiro muito a forma como ela lida com as coisas e principalmente essa nova versão cada vez mais crescendo da Ana Flávia, que está sempre contribuindo com os coworkers dela, né? Os coworkers, as pessoas que trabalham com ela. Como é que chama, gente? Me ajuda aí. Tem horas que a gente fica analfabeto mesmo, tá? Já é o 5º país que eu moro. Os companheiros de trabalho. Ela sempre tá ali contribuindo, ajudando, colaborando e a vida dela hoje é realmente uma verdadeira multiplicação. Ela é gerente de Customer Experience, né? No Brasil seria experiência do cliente, experiência com o cliente. E é muito boa naquilo que faz e sempre no que se determina. Então, quero chamar a Ana Flávia, alguém que eu amo muito e que eu estou muito grata, porque não é fácil você abrir o seu coração e se expor, ainda mais sem saber quem está do outro lado ouvindo. E essa é a Ana Flávia, ela já me pediu um request aqui. Colaborador, obrigada, Tainá, pela tradução aos colaboradores de trabalho. Ana Flávia, seja bem-vinda, tá rindo de mim, né? Claro. Ela estava com você aqui, não foi? Em João Pessoa, a Ana Flávia não estava. A Ana Flávia, na verdade, aliás, já fica aí a dica, viu, Ana Flávia? A nossa turnê no Brasil, porque na verdade todos os trabalhos que a gente faz juntas aqui com a Ana Flávia sempre foram feitos nos Estados Unidos, né? Os estados daqui. No Brasil, nós ainda não iniciamos essa jornada, mas nós vamos iniciar essa jornada. Uma das coisas de metas que nós temos e que eu tenho como CEO do Instituto é levar a Ana Flávia comigo ao Brasil e passar aí por alguns estados. Vamos ver qual vai ser o próximo. A gente estava tudo planejadinho, aí veio o coronavírus, bagunçou um pouquinho, e aí a gente começa a entender que essa bagunça foi para organizar para melhor. E eu estou muito feliz com essa bagunça que veio do céu para nos organizar, nos ajudar e estarmos aqui hoje, por exemplo, conversando. Aliás, né, Ana, eu não gostava do online, eu sempre fugi tanto, gente. Aí veio o coronavírus acelerando, me enfiando em outros processos, e aí hoje a gente está aqui, olha que delícia. Então, Ana, dá o teu oi, dá o teu boa noite para o nosso pessoal. Bom, primeiro, pessoal, boa noite para todo mundo aí do Brasil, saudades dessa terra maravilhosa,
Boa noite para quem está aqui também nos Estados Unidos. Eu acho que a Orlane, primeiro, foi muito generosa aí na introdução que ela fez a meu respeito. E se eu for fazer uma introdução sobre você, Orlane, vou tomar também 20 minutos. Mas, enfim, você sabe o Gente, carinho e olha, respeito desculpa, tá? Dá um que eu parêntese aí. tenho. Existe muito amor Respeito envolvido. que eu tenho e Então, admiração que eu tenho por você. Hoje, mais do que a Master Coach que você foi, você é minha amiga, então eu te elevo para essa categoria de amizade, né? É muito maior que ser Master Coach para mim, porque meus tipos de amizade eu escolho muito bem, né? E realmente, você me apresentou muito falando da minha carreira como executiva. E hoje eu quero dizer para todos que estão aí me ouvindo que eu não estou aqui hoje, Ana Flávia, para falar da executiva 20 anos de experiência, mas de uma Ana Flávia que se submeteu a um processo que sim, foi doloroso, mas que valeu a pena. Então essa Ana Flávia que está vindo aqui hoje, estou aqui para me desvendar, tipo, abrir meu coração e o meu intuito daqui é realmente estar servindo para essas pessoas como exemplo vivo. Porque muitas das coisas que eu passei no meu passado, que eu possa ser um atalho, a minha vida possa ser um atalho para vocês. Então, esse é o objetivo. E uma coisa muito legal, Orlane, que você disse nessa questão do que a gente tinha planejamento de estar fazendo transformação e tudo mais, mas eu sei o quanto eu e você temos um propósito alinhado. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quando você sabe o seu propósito, isso não há coronavírus que pode te tirar disso. O como você vai fazer o teu propósito pode mudar, mas o seu propósito ele não muda. E é por isso que hoje eu estou aceitando o convite de estar aqui com você com muita honra. Agradeço. ai, gente, ela é linda. Desculpa. Olha, agora vocês estavam. Quem estava acompanhando desde sempre, estava vendo aí uma Orlane séria, né? Com pessoas que estavam vindo contribuir muito para a gente. Os assuntos eram muito importantes. Ontem foi sobre violência doméstica. Aliás, hoje já falei com o Dr. Roberto. A gente já está aí cheio de planos para trazer mais continuidade para você, porque faltou essa continuidade. É um assunto muito amplo. Gente, foram muitos assuntos. A automutilação, então, com a Patrícia Munhoz. Né, Ana Flávia, foi uma outra live com muita informação para adolescentes que estão com autolesões, pais que estão passando por isso dentro de casa nessa quarentena. Vale a pena assistir a live. Com a Andréa Sobi sobre ansiedade, nós colocamos várias dicas de como prevenir, o que fazer quando você já está crônico, como ajudar o outro que está com ansiedade. E hoje nós estamos aqui assim, ó, um pouco mais bagunçado, a gente vai rir, vai ter trocas de amor. E para que você entenda que por trás desse profissional online que você não está tocando, existe uma aproximação muito forte. E que aquilo, quando se conecta, ele não perde com o tempo. Por exemplo, o Belisário que está entrando, foi uma pessoa que marcou muito a minha vida no treinamento em Teresina. E eu fiquei muito feliz com a presença dele. Fico muito feliz de, sempre que você pode, eu vejo você presente, Belisário, mandando mensagens para mim. Eu me sinto muito responsável pelas pessoas que eu cativo. E principalmente por aquelas pessoas que vieram perdidas, ainda muitas vezes sem saber nem o propósito de vida, nem quem elas eram. E de repente você marca a vida dessa pessoa e eu me sinto extremamente privilegiada, honrada e fico muito feliz quando essas pessoas permanecem ao meu lado. E é isso que me dá muita motivação. A minha irmãzinha também está aí, minha única irmã. O santo dela foi forte, viu? Porque ela já morava aqui há muitos anos. A gente nunca conseguia se encontrar em lugar nenhum. E hoje a gente está conseguindo morar aqui no Texas, uma pertinho da outra. E aí eu consigo ver meu sobrinho lindo, que ele... fiz um desafio com ele hoje no telefone, gente. Quem sabe um dia eu trago o Matheus aqui comigo. Tô doido para trazê-los aqui, gente. Eu falei, faz um abaixo-assinado primeiro para fazer uma live com o Samuelson sobre finanças, que é o meu esposo. E depois de nada, querido. Obrigado você por estar comigo. E depois com os sobrinhos, porque eu acho que é muito importante a gente entender que nós somos humanos, nós somos vulneráveis e é por causa disso que nós conseguimos fazer coisas tão extraordinárias. Porque é do ordinário que a gente consegue fazer uma coisa extraordinária. Nossa, é o telefone. Gente, estou no escritório, desculpa. Tá ligando aqui e atendendo alguém. Ela vai passar. Olha aqui, o Gustavo está falando essa aproximação. Deixa a americana parar de falar. You're welcome. Essa aproximação revela a humanidade acima de mero interesse profissional. Olha que lindo que o Gustavo falou agora, Ana. Essa aproximação revela a humanidade acima de mero interesse profissional. Ai, gente, pronto, acabou a live. Porque realmente a gente começa com um propósito, mas a gente permanece por outro. E a Ana Flávia foi alguém que permaneceu pela conexão humana que nós criamos. E esse é o nosso objetivo. Exato. Que sempre que você venha, você conheça-se, você cresça e você seja um multiplicador desse conhecimento. Exato. Então vamos às perguntas. Já estou com as perguntinhas no particular aqui. Ana Flávia, acabei de aprender
Ah, Aí é? entrando nessa pergunta particular, Então eu não vai, sabia vamos ver as mexer perguntas nisso. então. Vamos fazer Sabe que o meu pergunta, motivo pessoal. realmente é estar com vocês, né? Porque de internet, gente, não é Aí na nem minha me arrisco, praia. nem me arrisco. Maria, eu pensei em você hoje. Hoje. Eu ia mandar uma mensagem para você para falar: não estou te vendo. Não estou vendo você. Você vai ser uma das próximas pessoas que nós vamos estar aqui juntos, porque, Ana Flávia, deixa eu abrir só um parênteses para você começar a responder as perguntas. Pela sua atitude e pela sua vida, eu tomei duas decisões hoje aqui no escritório conversando com o Leonardo. Nós tomamos duas decisões. Uma é que sábado eu vou fazer um Zoom. Vai ser uma live fechada. Só vai vir quem receber o link do Zoom. Para receber o link do Zoom, essas pessoas vão ter que baixar o e-book. Tá lá na link da bio, do Insta, abrasquefala.com/ebook. E se você ainda já baixou o teu e-book, fique em paz. Você já faz parte do meu grupo de mail list, você vai receber todas as minhas informações. Agora, se você não baixou, você precisa baixar. Sexta-feira à noite, nós vamos enviar um link do Zoom e eu vou ter um tempo com vocês para estar falando sobre algumas coisas que nós conversamos essa semana, que eu estou separando umas perguntas, uns comentários que nós precisávamos ter tempo para responder e no Instagram não deu tempo. Nós vamos fazer tudo isso sábado. E a segunda coisa, surpresa, que através da vida da Ana Flávia eu tomei a decisão hoje foi que aquelas pessoas que passaram por mim, estiveram comigo e permanecem, elas vão ter um momento comigo, todas nós juntas, e eu quero trazer vocês comigo para que a gente possa fazer aí um bate-papo, tipo uma roda viva de perguntas e respostas para as pessoas de autoconhecimento. Então, eu vou escolher aquela que realmente mandar aquele depoimento, sabe que você fala assim, é um exemplo vivo, essa faz parte do time. E Maria, você já está convocada. Então, vamos lá. As perguntas. Deixa eu olhar aqui. Ana, eu vou te soltar a primeira bomba, tá? Tá bom. Se prepara. Gente, olha, nada, tudo muito organizado, obviamente, mas nada muito preparado, tá? Porque o bom é assim, né? Porque senão sai da humanidade. O quanto caminhar com alguém que te ajudou e te impulsiona a seguir? Não vou começar por essa, não. O que fazer quando em algum momento você sofreu uma decepção com alguém por ter pedido ajuda? O que fazer com isso, né? Porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ai, Orlane, eu adoraria pedir ajuda, porque o nosso tema hoje, gente, é o silêncio, o cárcere da alma. Ficar calado, isso é terrível. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas já pediram ajuda, Ana, e sofreram muitas decepções. Uhum, Então, o uhum. que fazer nesse sentido? O que fazer nesse caso? Primeira coisa óbvia, a gente sempre tem que aprender com isso, né? Mas isso não pode virar uma regra para nossa vida, porque a gente teve essa decepção e a gente se abriu para alguma pessoa para falar de alguma situação, isso virar regra e simplesmente a gente se fechar numa concha, evitando de compartilhar certas coisas da nossa vida com a pessoa. Agora, a pergunta que tem que ficar é: a gente está sabendo com quem a gente deve se abrir? E isso é a questão, porque assim, Orlane, você até começou na live falando que a Ana não se comunicava muito. Na verdade, eu sempre fui muito comunicativa, de falar de coisas, mas de falar da minha vida própria era diferente, né? E o que Totalmente. acontece? A gente tem que sim ter a pessoas que a gente conhece e que é próximo da gente, que a gente tem que falar a respeito. Por quê? Falar com Deus, para quem acredita em Deus, falar com Deus a gente vai ter assim aquele momento de pedir às vezes perdão por algum erro que a gente fez, mas falar com o outro gera cura. Mas quem é esse outro? Porque existem pessoas que não estão preparadas para ouvir, elas vão estar realmente preparadas para te julgar. Então, realmente, por isso que é importante você fazer uma seleção, uma escolha muito legal das pessoas que vão estar à tua volta. Agora, se você chegou num nível que você está desconfiando de pessoas, porque você teve uma decepção muito grande, eu sempre fui muito a favor de você procurar a ajuda de um profissional, se for o caso. O que eu acho que o que não é correto é a gente se fechar e não se abrir para ninguém. Porque o que acontece, o que eu vi que aconteceu muito com a minha vida, foi quando eu vim para os Estados Unidos, eu acabei, algumas partes da minha vida, eu abria para minhas amizades, mas tinha uma área da minha vida que eu estava fechando só para mim
e eu ficava tratando dos meus próprios problemas. Agora, imagina o teu cérebro como um novelo de lã. E o novelo de lã, quando você pega, primeiro ele tá todo formatadinho, bonitinho. Mas quando você começa a puxar aquele novelo de lã e começa a enrolar, aquilo vira um nó só. E você sozinha não pode resolver isso. Quando você pega a ajuda de um profissional, por exemplo, de coaching, como eu peguei, ou às vezes de alguns psicólogos também, você tem que saber a linha que você quer seguir, né? Mas no caso eu procurei a ajuda da Orlane, o que o coaching vai fazer com você? Ele vai conseguir fazer através das perguntas poderosas sobre a tua vida, porque você está cheio de potencial dentro de você, que você consiga pegar aquele fiozinho que está ali emaranhado. O problema é que quando a gente está sozinha, Orlane, a situação que eu vejo é que quando a gente está sozinha, a gente fica a gente fica remoendo as nossas emoções, e aí que corre o risco do quê? Da gente cortar um novelo de lã, e aí entra num caso clínico que você tem que parar no psiquiatra, ou você pega e dá um nó, e esse nó fica difícil depois de desatar, por isso que você tem que ir para um psicólogo, começar a tomar remédio. Por isso que é muito importante você não se fechar para as decepções da sua vida. Muito pelo contrário, procurar a pessoa certa, com sabedoria, para te ajudar. Mas a resposta nunca é se calar. Muito fantástico, fantástico. Quando você está falando, alguém está comentando aqui, vou baixar. A Melia perguntando de que horas. Esse de que horas eu não estou entendendo. Mas vamos lá. Gente, se você quiser fazer uma pergunta mais individual, assim, que você não quer ser exposto, né? Aí embaixo tem uma caixinha que tem uma interrogação. Você escreve teu comentário aí que só eu vou ver. Então você vai mandar para mim e eu vou saber como traduzir a tua pergunta aqui, sem falar de quem está vindo. O ideal é que você mande aqui nos comentários, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para a gente colocar tudo aqui, porque somos todos humanos. E somos aqui, entre homens e mulheres, pessoas que procuram vencer, procuram crescer. Todos nós passamos pelos desafios. Hoje eu passei por vários desafios. Hoje, nesse dia, eu passei por vários desafios. E que eu tive que saber o porquê que eu ia vencer e para que eu ia vencer. Eu sempre falo dos dois porquês. E uma coisa que ainda dá tempo é você pegar essa setinha que está aí embaixo e chamar alguém, porque pode ter certeza que, como já saiu, vão sair muitos outros toques assim, fundamentais, pedras de ouro para a sua vida, que vai ser importante para esse seu momento de crise dentro de uma outra crise. A Ana Flávia está falando algo que eu gostaria só de mencionar duas coisas, Ana. Uma é que quando você fecha para o que ela está falando, o que mais vai ocorrer em seguida de quando você deixa com que as suas decepções, como você falou, Ana, não deixar com que as suas decepções guiem tua vida, né? Guie a sua vida. Fazer. Fantástico. Então, não deixar com que essa decepção agora vire o senhor da sua vida. Gente, isso é muito sério. Nós já recebemos comentários lá no feed de coisas que nós colocamos ali, de uma pessoa falar, olha, eu gostaria muito, mas eu já pedi ajuda. Só que nesse meu pedido de ajuda eu me decepcionei muito, então hoje eu prefiro ajudar. Então, quando você acredita que você pode ajudar, a primeira coisa que você já está falando é que você não pode deixar de procurar ajuda. Porque se você não acredita mais na ajuda, você não pode pedir ajuda, porque não existe outra pessoa, então. Então, todos nós vamos passar. Eu já posso ter depois decepcionado algumas pessoas. Todos nós vamos errar de alguma maneira e vamos acertar de alguma forma. Agora, tem que ter cautela, tem que ter cautela. E o segundo passo que vai acontecer depois que você fecha esse novelo, como a Ana falou, adorei o exemplo, Ana, e principalmente essa coisa de você dar um nó maior, né? E isso ficar mais apertado, é que o que você faz é que você vai cortar um relacionamento. E toda vida que você se decepciona com alguém, você corta um relacionamento. Então, você vai ter vários relacionamentos na sua vida truncados. E isso, gente, o sangue não circula. O sangue tem que circular. Se o sangue não circula, drena, sabe? Isso começa a virar coagulação. E a gente tem que deixar as coisas fluírem. Senão, você realmente não vai crescer. Então, é muito importante isso que a Ana está falando agora. Ana Flávia, explora um pouquinho mais essa questão de não só apenas procurar a pessoa correta ainda, mas o que realmente, como eu posso fazer, o que eu faço quando me gera essa decepção? Porque a decepção ela vem por frustração, né? Às vezes você criou uma expectativa numa pessoa que você vai procurar, sem antes nem essa pessoa saber qual era a tua expectativa. Ou traiu a confiança. Exatamente. Então, Orlane, esse é o ponto que a gente tem que entender na nossa vida. As pessoas, elas vão errar com você. Quando você parte desse princípio que o ser humano ele é fadado a cometer erros, a tua vida já fica muito mais fácil de levar, né? Isso é um fato. Infelizmente, até a minha mãe,
Por mais que eu ame minha mãe, ela errou comigo. A minha melhor amiga, por mais que ela me ame, ela já errou comigo. Meus irmãos, a mesma coisa. Então, os erros vão vir. A sua Os erros vão vir. coach Exato. já errou com você. Já errou, já furou comigo. E É, aí, o que eu vou gente. fazer? Eu vou me fechar? Gente, se você for fechar para as decepções que acontecem na sua vida, você não vai sair do lugar. Porque uma coisa é garantida. Você vai passar por aflições na sua vida. E quanto mais você se fechar para aflições, por decepções que as pessoas vão passar, o que eu posso recomendar é saia disso mais forte. E entenda que você está aqui para continuar aprendendo, independente das decepções que acontecem na sua vida. Agora, uma coisa eu posso te dizer, eu fui uma pessoa extremamente julgada pelo meu estilo expansivo de ser, de falar tudo o que eu pensava. Altas vezes eu fui julgada e depois eu me sentia mal e fez muitas vezes com que eu me fechasse. Porque eu sou uma pessoa que me expõe. Agora, Fantástico. eu queria entender... Oi? Pode falar. Não, fantástico o comentário, porque eu preciso. Fantástico, pode continuar. Só que eu cheguei a entender que quando eu aprendi o que é a minha identidade, quem eu sou como pessoa, eu não vou olhar para os lados e me abalar pelo que as pessoas pensam de mim. A única coisa que eu realmente aprendi com sabedoria é a escolher as minhas amizades, a escolher com quem eu estou falando. Eu vejo muitas pessoas que ficam falando dos seus problemas sem o intuito de querer realmente resolver. O intuito é só ficar falando. Agora, quando você procura as pessoas certas para falar dos seus problemas e ouvir os conselhos que vão ser dados, é totalmente diferente, né? Então, assim, não fecha a porta, não desista. Você teve uma decepção, sacode a poeira, porque você foi criado, para começar, você foi criado para sair melhor. A palavra da vez é resiliência. O que é ser resiliente? A pessoa resiliente, ela cai no chão, só que ela junta os pedaços dela, ela se reconstrói e continua daquele ponto para frente. Ela não olha para trás. Ela vai daquele ponto para frente. A palavra da vez é resiliência. Um beijo, Mari, para você, viu, querida? Linda. Ela tá aí, eu já ia falar. Gente, olha, eu já tô vendo perguntas aqui bem sérias e bem importantes, tá? Nós vamos passar para elas, vamos procurar responder o máximo que a gente puder. É muito rápido, né? Já são 28 minutos de live, meu Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vamos fazer um resumo dessa primeira pergunta, né? Primeiro, uma decepção não pode virar o teu senhor e direcionar a tua vida. Não é justo a pessoa que te decepcionou, até mesmo porque não é justo nem você ficar com mágoas dessa pessoa, porque muitas vezes ela pode não ter percebido que te decepcionou, não sabia como agir, ou errou por ser humana, gente. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é esse livre relacionamento de inda e vinda. Primeira coisa, não leve isso como o senhor da sua vida. Não é justo. Além da decepção, essa decepção virá quem ditar a sua vida. Certo? Não é nem lógico. A segunda é que a gente tem que saber procurar as pessoas corretas. A gente pode falar sobre isso já mais no finalzinho. A terceira é que não corte os relacionamentos. Ah, Orlane, mas tem gente que te decepcionou de realmente... Gente, existe um momento que tem relacionamentos que a gente tem que se afastar mesmo. Sim. Existem relacionamentos que você precisa mesmo ter uma separação para que você possa se recompor, se reconstruir, se encontrar, porque nessa questão você se perde muito. Então, nós não estamos falando aqui da questão de relacionamentos, no âmbito do que significa isso, que é outro assunto extremamente amplo. Nós estamos falando aqui apenas do não fique calado, peça ajuda. Todas as lives que fizemos até agora foi unânime. Todo profissional falou, gente, procura alguém, pede ajuda. Adolescente, jovem, pai, mãe, não fica sozinho com a questão de ver espancamento em casa e você não pedir uma ajuda para alguém, não ser amparado por um adulto ou por um companheiro para que te ajude. Não seja você guardando dores dentro do seu coração ao ponto de você ficar se mutilando e não conseguir gritar isso para alguém. Gente, em todo momento, não seja você a pessoa que não vai pedir ajuda porque está passando por uma dificuldade no casamento e você é um líder. Não se esconda por trás de nenhum título, porque nenhum título define quem você é. E a última coisa para acabar com isso é como a Ana Flávia falou, ela já foi muito julgada pela expansão dela. Quem não foi? Quem já não foi? Ou é julgado porque é expansivo, ou é julgado porque é calado. O importante é que nenhum desses comentários também virem o senhor da sua vida, certo? Exato. Então, para a gente ver, resiliência, tenho aprendido, é isso mesmo. Resiliência não é se tornar duro. A Ana Flávia falou que você cai, mas você levanta. É como um cabo de bambu, né, Ana Flávia? Às vezes a gente coloca isso nos treinamentos.
O bambu, você dobra, a varinha verde, você dobra, ela vai até o final e ela volta. Uma vara seca, você dobra, ela quebra. Não tem jeito. Então, resiliência não é se tornar uma pessoa dura. Resiliência é você suportar as pressões, ir até o chão, mas voltar ainda melhor com a sua versão melhorada. E, Orlane, antes de você ir para uma pergunta, eu só queria adicionar uma questão nessa questão de pedir ajuda. Há formas e formas que você tem de pedir ajuda, né? Porque eu estava numa situação, quando eu estava aqui nos Estados Unidos, que quem olhava, profissionalmente falando, tudo uma coisa maravilhosa, mas o problema estava dentro de mim. Era uma agonia que se tinha, que não tinha explicação. E o que acontece? Eu estava nesse silêncio de não entender e achando que eu estava enlouquecendo, na verdade, era essa a palavra, eu estava achando que eu estava ficando louca. E o que aconteceu? Primeiro, pela minha fé, eu comecei a buscar em orações, né, a Deus. Só que o que aconteceu? Veio essa resposta que uma amiga minha do Texas, a Rosane, falou do treinamento para mim de transformação. Por que eu tô trazendo Aliás, obrigado, Rosane, se um dia você estiver vendo esse vídeo. Uma fofa de pessoa. Oi? Obrigada, Rosane, né? Porque foi através dela que nos conectamos. Eu sou muito grata pela vida dela. É uma fofa de pessoa. Se um dia ela ver o vídeo, aí fica o meu abraço de gratidão. Exato. E aí, o que acontece com isso? Quando ela falou do treinamento, na hora eu entrei no site, dei uma olhada e naquele momento tomei uma decisão. Eu quero mudar a minha vida e eu vou arranjar um treinamento, vou arranjar um profissional, eu vou arranjar qualquer coisa que vai mudar a minha vida. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu tomei uma decisão. Toda e qualquer mudança, ela só começa na sua vida com a primeira palavra chamada decisão. Quando você toma a decisão, essa é o primeiro passo que você tá para uma mudança. Aí depois disso tudo é história de todo um trabalho que aconteceu de anos, né, Orlane? Mas eu quero deixar isso muito, muito claro. A decisão que eu tomei de ir para um treinamento que eu não conhecia ninguém, viajei, me investi, porque eu realmente falei, eu quero mudar e eu preciso de ajuda. Gente, e outra isso é coisa fantástico. muito importante que eu quero trazer, sabe? Eu fiz questão, Orlane, sabe? De tirar de mim todo o orgulho que eu tinha. Porque quando você está no mundo executivo, e muitas vezes os homens são mais ainda, é você aceitar a tua vulnerabilidade. E ser vulnerável, por sinal, é ser o mais de todos os corajosos. É você dizer, eu nada sou. E eu, sem ajuda, não chego a lugar nenhum. Porque você não foi criado para ficar só. Não tem ninguém que tenha trilhado algum caminho sozinho, né? Se você pensar, sempre alguém botou alguém no caminho de alguém. Sempre algum filho, eu conheço pessoalmente gente que foi filho de prisioneiros, filhos de pessoas que passaram na prisão, foram espancados na infância, viram mãe sendo espancada. E essas pessoas hoje são grandes médicos, são pessoas maravilhosas, mas que sempre teve alguém que abriu o caminho, abriu a porta. E a gente só pode enxergar isso quando existe gratidão. A gratidão é muito bom também para que abra o caminho dessa visão da decisão. Gente, decisão é uma ruptura. Decisão significa cisão. Cisão significa ruptura, um corte. Quando eu decido algo, eu corto todas as outras opções. Então, quando a Ana decidiu, ela falou, agora eu vou atrás de algo que vai me ajudar, ela cortou todas as outras opções. Eu tenho vergonha, eu não quero, vão pensar o que de mim? Todas as outras perguntas e opções que ela tinha, ela foi cortando, até que só restou uma. Eu vou procurar. E acabou. Então, decisão é quando você toma uma opção na sua vida, um caminho que quebra todas as outras escolhas. Alguém colocou aqui sem culpa, né? Eu aprendi uma frase fantástica com o Fábio Barbieri, que é sem culpas nem desculpas. Agora eu uso direto, nem culpa nem desculpa. Então, você precisa realmente levantar e começar tudo de novo, se assim necessário for. A Tainá dizendo que se identifica muito com a sua história. Olha, Tainá, eu quero dizer que é você e quase que a metade da torcida do Flamengo, tá? A Ana Flávia, ela tem uma verdadeira identificação com o mundo, porque quem não já trilhou esse caminho? Quem? Eu e meu marido, a gente tá sempre... eu grito. Hoje mesmo, o nosso funcionário aqui, muito querido, ele falou assim, Orlane, você quer alguma ajuda? Eu falei, olha, uma coisa você nunca vai me ver é negando chocolate e ajuda. Você não tem esse perigo. Eu não vou negar chocolate nem ajuda. E sozinha é muito doloroso. É isso mesmo, Tainá. Ana Flávia, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Ela falou assim, ó. E quando o erro te leva a perder tudo na vida, inclusive a sua família? E aí eu queria te abrir os olhos para duas coisas. Aí você fala. Uma é, essa pergunta pode estar sendo feita para a própria pessoa, né? E o que eu posso fazer quando eu errei ao ponto de perder tudo? Ou pode estar fazendo por alguém que cometeu um erro contra essa pessoa, que por causa desse erro essa pessoa perdeu tudo, inclusive ela mesma, certo?
Então, o que que a gente faz com esse erro? Primeiro, eu acho que tem aí o caminho do recomeço, né? Que a gente realmente sempre tem essa graça. Eu acho que aí é onde importa a gente crer realmente que existe algo muito maior do que nós. Mas Exato. responda, por favor, comente pelo menos. Olha, eu vou te dar uma única resposta para isso. Deus, ele é especialista em recomeços. Nunca se esqueça disso. Ele é especialista. A especialidade dele é pegar aquela pessoa que olha e reconhece que fez tudo errado. Tudo errado. Entrega essa dor, entrega essa frustração, entrega tudo isso na presença e entenda que a especialidade de Deus é no recomeço. Se submeta a um processo de recomeço, de reconstrução. Olha, existe uma história muito legal. Não sei se vocês já viram a história do vaso quebrado, né? Existe um vaso no Japão. E aí, o que eles fazem? Ah, interrompeu? Então, a história do vaso quebrado. É um vaso que ele é todo quebrado. Só que no Japão, eles pegam esse vaso, pegam todos esses pedaços e não vai para o lixo. Esses vasos, eles são juntos. E depois eles são unidos por faixas de ouro. O que eu quero dizer é que esse vaso quebrado, reconstituído, tem muito mais valor que um vaso em perfeita ordem. Então, minha amiga ou amigo que mandou essa mensagem para a Orlândia, a mensagem que eu quero dizer para você é que você é esse vaso quebrado. A vida que você vai estar reconstruindo hoje, a partir dos erros do passado, vai valer muito mais a pena. Você é muito mais valiosa agora, porque os teus erros vão ser exemplo para outras vidas. Pegue isso tudo que você faz e reconstrua. Essa é a tua palavra, reconstrua. E aí, Ana Flávia, se a questão foi o outro, gente, olha, é difícil, mas eu vou falar. Quando você entra num momento de decepção, primeiro teve muita expectativa, porque tem a frustração. Frustração e decepção vem por altas expectativas e por colocar no outro a responsabilidade das suas decisões, de como você vai encarar, de como você vai viver. A autorresponsabilidade é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. Disciplina é uma coisa que nem gosta de falar sobre. Realmente é muito difícil, porém é o caminho que nós temos que traçar. Então, muita gente, esse horário do Brasil, Ana Flávia, ele é um pouquinho cheio, né? Quando as pessoas estão aí nessa transição de trabalho, chegada de casa, não sei como é que eles estão fazendo direito. Mas, enfim, sejam todos bem-vindos agora. Estamos falando aqui sobre o silêncio, o cárcere da alma, como pedir ajuda, como reter essa ajuda, em que momento pedir essa ajuda e não deixar com que as decepções do caminho não te aprisionem. Então, Ana Flávia, como você falou, Deus é especialista em recomeços e Ele é mesmo. Agora, o que é mais importante, gente? Tem que ter uma troca de perdão e auto-perdão. Porque se foi outra pessoa que machucou tanto e você tá falando assim, tá bom, eu posso ser reconstruída, mas será que é justo o outro também ser reconstruído? Sim, gente, essa graça, esse recomeço, essa mão de Deus estendida para você e para todos. E o que a gente tem que entender é que porque na justiça a gente precisa, na justiça de Deus, na justa causa, nós precisamos entender que nós também falhamos. E assim como nós falhamos e pedimos esse perdão e queremos receber esse perdão de todos, a gente também tem que agir na mesma medida. Então, nós precisamos compreender que sem isso, você vai de novo. Vou voltar para o assunto de você drenar o teu sangue, coagular o teu sangue, você não deixa as coisas circularem. Então, sim, a reconstrução é para ambos os lados, a reconstrução é para todos. E o mais lindo é que ela existe, ela é real. Eu queria saber da Patrícia Lemos aqui, se ela me der um ok, eu vou dar um exemplo rapidinho dela aqui no treinamento lá em Brasília. Se você me der um ok, eu falo, tá, Patrícia? Deixa a Paty dizer se sim ou se não. Senão eu não falo. Ana, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre isso? Não, eu... Porque tem mais uma perguntinha, são 6h40. Eu gostei muito do que você falou nessa questão de autorresponsabilidade, né? É uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar. E uma coisa que foi muito importante na minha jornada de crescimento foi realmente eu reconhecer que eu não era vítima de nada. Eu decidi não ser vítima. Eu sou protagonista da minha história. Acabou a live, Quando gente. eu entendi que às vezes, fulano de tal me enganou, fulano de tal prometeu isso pra mim e não fez. Eu decidi acreditar. Eu fiz uma escolha de abrir a porta do meu coração, da minha vida, para deixar essa pessoa entrar. Então, assim, todo o processo de mudança não tem como acontecer se você não aceitar algo chamado autorresponsabilidade.
Então, não seja vítima da sua vida. Pegue o papel de ser protagonista. Você pode ter certeza que a tua história, tendo o autor poderoso acima de todas as coisas, ela vai ser maravilhosa. Ela nunca vai ser perfeita, mas aí que está. A beleza está na imperfeição. Tem gente aqui falando que também sou, decidi isso pra mim. Olha que coisa linda, gente. É? Né? Depois, quando terminar a live, eu gostaria muito de que você entrasse nos comentários e falando, poxa, eu também decidi, ou então eu estou decidindo hoje entrar nesse processo de mudança, de pedir ajuda, de não permanecer calada, de procurar quem eu devo, com confiança. A Patrícia disse que eu posso falar. A Patrícia, ela veio com o esposo dela no treinamento de Brasília. Gente, tudo sempre alguém falando, indicando e dizendo que tem que ir. Que isso é o mais lindo. É quando a sua vida é transformada e você tem um desejo de passar isso para alguém. E a Lívia, que é outra querida, que já veio com o Gabriel e Alessandro. Ih, gente, a nossa história é linda. Ô, Fernando, querido. Desculpa, Orlane. Até que enfim, hein? Até que enfim você resolveu participar de uma das minhas lives, hein? Só por causa da Orlane. Olha. Eu tenho visto mesmo esse Fernando junto. E o Fernando, ele tá junto com a gente, é verdade. Gente, a Patrícia veio pro treinamento em Brasília e quando ela chegou no treinamento com o marido dela, eles não se falavam. Ela sentava numa ponta, ele sentava na outra. Eles não se comunicavam, eles estavam literalmente brigados. E se eu não me engano, na época, eles estavam vivendo, inclusive, em casas separadas, em quartos separados. E em 3 dias, no terceiro dia, foi impactante, porque toda a sala, toda a turma viveu e vibrou com o momento de vê-los ao final se abraçando, se unindo, se beijando. Eles pareciam... Aí a gente terminou chamando eles de casal 20. Então, é possível sim. Orlane, para mim já foi tudo perdido. Foi perdido esse momento da história, mas não foi perdido a tua vida. Você tem que saber separar a história, os momentos da vida. São coisas diferentes. Agora, se você está naquele fio que eu não sei mais o que eu faço, de tanta decepção, de tanto não sei o quê, cara, olha, fecha os olhos, porque é possível. Nós estamos aqui cheios de pessoas que se eu pudesse chamar agora, cada um ia dizer, foi possível, foi possível. Aliás, se você quiser escrever, pode escrever. Foi possível para mim, é possível, eu acredito que sim. E começa a colocar, eu decido, a partir de hoje, ver esse momento. Ana, nós somos 6h43. Em 1 hora, o Instagram acaba com a nossa live, assim, vamos começar outra. Sem pedir licença. Continuamos nos comentários. Vamos para outra, galera. Quem quer? Olha só, vamos lá. Que sintomas você pode desenvolver guardando tudo consigo, ficando calada? Quais são os sintomas que você começa a desenvolver? Mania de perseguição, vitimismo, pânico, ansiedade, compulsão por coisas que você procura em outros lugares, em outras coisas, para você tratar daquele vazio. Você não consegue parar de pensar. Você não consegue dormir, você não consegue... É tudo. Gente, por favor, bate palminha aí pra mim. Vou dizer uma coisa pra você. Orgulho. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês, muito importante. Ontem ou antes de ontem, eu tava parando pra pensar e eu agradeci tanto a Deus, que eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse passando a situação do coronavírus, há 3 anos atrás, do jeito que eu tava, eu não sei o que eu teria feito com a minha vida. Vou colocar desse jeito para não dizer algo mais pesado. Verdade, se hoje Ana, eu posso te feliz, confirmar. estando trancado num apartamento, feliz e tudo mais, é porque eu realmente me submeti a um processo doloroso, mas valioso de autoconhecimento, me submetendo a um conhecimento espiritual profundo, conhecendo o meu Criador, entendeu? E toda essa jornada maravilhosa fez com que eu conhecesse o meu propósito. E se eu tô hoje aqui falando o que eu tô falando hoje, eu falo com orgulho, porque eu sei que tudo isso vale a pena. E eu quero que todas as pessoas hoje nessa live que possam estar escutando possam entender o quanto se submeter a um processo de abrir a janela da tua alma, vamos colocar assim, é fantástico. E o que é mais lindo, né, Ana? Eu não tenho como me emocionar, porque eu acompanhei e eu sei o quanto que é doloroso você se abrir para a transformação, porque melhorar é uma coisa, mudar é outra, transformar é outra. E você não foi uma pessoa que melhorou e nem mudou, você foi transformada. E isso realmente não tem como ser feito. Pode ser o melhor profissional do mundo, gente. Tenho toda a humildade para falar isso, mas ninguém chega num lugar
se você mesmo não abrir esse seu coração e entender que você pode sim virar a tua página e começar, e que a partir de agora, a tua vida, onde você estiver, possa começar a ter um start diferente, um começo diferente, o desejo ardente de você realmente falar algo do seu coração e querer viver esse testemunho, esse depoimento de vida, essa multiplicação de vida, essa semente que dá muitos frutos e frutos doces. Ana Flávia. Eu quero falar uma coisinha rapidinho aqui, Claro. a forma como eu vejo a minha vida, né? Você imagina vamos dizer, um oceano, né? E chega um momento da minha vida que eu tava com as águas apenas na canela. Então, o que acontecia? Aquela água na canela, para mim, não deixava eu usufruir de tudo que eu poderia ter. Aí, com isso, eu fui entrando nessa jornada de me submetendo a esse processo e eu fui usando cada vez mais. Mas aquele momento que eu estava com a água na canela, eu aprendi, eu fui crescendo, eu fui lendo, eu fui estudando. Aí, depois disso, eu fui dando mais uma caminhada, até que essas águas foram batendo no meu joelho. E aí foram águas mais profundas, em que eu fui me aprofundando mais, eu fui aprendendo cada vez mais, eu fui entendendo mais das coisas. Outros medos foram saindo da minha vida. E depois foi que eu consegui entrar para outro tipo de profundidade. E essa profundidade hoje é uma profundidade que eu posso mergulhar, eu posso nadar. Mas foi um processo. O que acontece é que muitas pessoas estão querendo sair lá da beira da praia e entrar lá no fundo do mar e se afundam. Sendo que você tem que se submeter ao processo. E o processo, ele vale a pena, ele tá lá e ele vale a pena. Mas você tem que começar com a água no tornozelo. Para depois chegar com a água no joelho. Para depois entrar e mergulhar nesse rio de águas vivas que ele existe. Obrigada, Ana. Eu não tenho outra palavra para te falar, a não ser obrigada. Obrigada por ter sido essa pessoa que mergulhou e que em muitos momentos eu te via batendo os braços com a água na canela, como se pudesse lutar contra a maré, e você decidiu um momento flutuar. Porque tem horas na nossa vida que, em vez de você ficar guerreando contra a água, tentando se bater e se salvar, você só tem que boiar e a água te leva. Você começa a flutuar por cima daquilo que está acontecendo. E a Ana Flávia realmente conseguiu fazer esse nado da vida, né? Esse nado das emoções e entender que esse processo ele existe porque tem um propósito dentro dele. O processo é o propósito. Ele vai te levar. E o propósito vai curar toda a dor do caminho. Quando a gente olha para o final e a gente enxerga que existe um quadro maior, a gente tem a certeza de que aquilo vai ser curado, vai curar todo o caminho, vai curar todo o processo. É exatamente a gravidez, né? Quanto tempo que a gente passa carregando um filho e na hora da dor, depois que você vê o propósito, o fruto, você esquece das noites que você não dormiu. É mais ou menos assim para quem é mãe, né? O Gustavo está aqui falando que esse processo tem que ser vivido pelos homens também. Exato, Gustavo, é isso mesmo. A gente Tá começa a live de novo certíssimo. agora para falar sobre isso, né? Um beijo, Gustavo. E um beijo, Tainá, que falou que já me ama, então eu te amo também. Que linda. Essa coisa dos Linda. homens passarem por isso, eu gostaria muito de falar duas coisas. Eu tinha lembrado de falar e esqueci. O Gustavo agora trouxe a memória. Gente, homem não chora. Homem é a si mesmo, calado e não compartilha. Homem não tem essas frescuras de mulher que fica falando tudo. Gente, por favor, crenças negativas que te limitam, elas existem para serem derrubadas com a verdade. E eu só sei o que é mentira se eu souber o que é verdade. Você precisa conhecer a verdade que te liberta. O meu grito para essa geração é um grito de gritar por uma geração verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Esse é o meu grito de guerra. Então, que essas mentiras que acabam assolando tantas coisas, porque nós precisamos dessa mente masculina livre, dessas emoções libertas, que tem tanto que contribuir. Porque muitas vezes a gente contribui muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Quantas vezes eu conversei com a Ana Flávia e converso com ela sobre o que eu errei e não sobre o que eu acertei. Os meus filhos agora, na fase de adolescência que eu tenho vivido, adolescência, dessa fase de transição para adulto e serem treinados para essa vida lá fora, né? Eu sempre falo para eles, eu não consigo fazer você vencer o mundo e não no mundo, se não também for contribuindo com os meus erros, porque nós vamos errar, né? Como a Ana Flávia falou, a mãe dela errou com ela. Então, assim, gente, nesse momento, homem chora sim. Belisário, chora mesmo, né, Belisário? Oi, coisa linda. É lindo, ele chorou no treinamento, coisa mais linda. E é isso mesmo, homem chora, homem tem sentimentos. Homem que é homem chora. Homem que é homem chora. Homem precisa
de abrir o seu coração. Todo homem precisa de um afago, de um colo amigo, de alguém que possa ouvir, de um amigo que levante outro amigo. Gente, o maior engano foram dois na humanidade. Um é de que homem não tem essa coisa de conversar com ninguém. Ele precisa de um amigo, sim. E a segunda é de que não existe amizade entre mulheres. Mentira. Mentira. Mulheres juntas têm um poder incrível de transformar muitas coisas nessa vida. Tá aí a Ana Flávia para provar o quanto que uma vida vale a pena passar pelo processo doloroso e tá aqui hoje cheia de propósito. Por onde ela passa, ela deixa o rastro do que é possível, de que sim é fácil, de que sim é possível, de que sim é simples. Não é fácil, mas é simples. E ela passou por esse processo. Ana Flávia, nós vamos acabar. Eu gostaria de que você deixasse com uma palavra para essas pessoas, que você pudesse fluir de você, essas águas limpas que hoje fluem com você, e que a gente pudesse abençoar dando um encorajamento para que elas decidam começar, decidam virar página, decidam perdoar, decidam liberar essas decepções. Olha o horário, para a gente não ser cortada de uma hora para outra. Orlane, tá bom. Orlane, uma coisa que eu quero, eu sempre digo para as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar falando, são duas coisas. Número um é que muitas vezes a gente tem curas físicas, né? Dores, curas físicas, ou um câncer, seja lá o que for, uma doença, e muitas vezes ela é realmente incurável. Ela é incurável, nasceu e provavelmente a gente vai morrer com uma doença dessa. Pode ser. Mas o que eu quero dizer é que muitas doenças das nossas almas, todas as doenças que são da nossa alma, Deus tem vontade de curar. Existe sim poder de cura para todas as nossas doenças da alma. Isso é uma coisa que não há dúvida, que nós estamos aqui hoje para viver uma vida de plenitude espiritual e emocional. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Talvez um aleijado não vai poder andar, mas uma pessoa que tem uma dor profunda na alma, por uma falta de perdão ou por uma falta de culpa, você tem sim capacidade de ser curado sobre isso. Então essa é a primeira palavra que eu quero deixar para todo mundo. A outra palavra que eu quero deixar claro nessa live é que depois que eu fiz todo esse treinamento de transformação, eu fiz outros treinamentos de coaching, em geral, com outros profissionais. E uma coisa que é, assim, geral, em todos os coachings que eu procurei, a existência de um criador, tá? Então, existem pessoas que são agnósticas, existem pessoas que são ateias, mas eu posso dizer uma coisa. Todos os melhores profissionais de coaching que eu procurei, e eu falando aqui nos Estados Unidos, não só da Orlane Drummond, mas Tony Robbins e tem outros nomes aí famosíssimos, eles falam claramente: não existe como você ir para uma jornada de autoconhecimento sem conhecer o seu criador. Por quê? Como é que você vai pegar imagina um liquidificador, tá com um problema técnico. O que você vai fazer? Você vai procurar o manual do criador. Então é o criador que vai te dar a resposta. Então eu só queria terminar falando isso. Eu me submeti a um processo e, acima de tudo, eu abri o meu coração para um criador, para que ele realmente possa tratar da minha alma. Gente, eu costumo dizer que quando eu recebo alguma história nas minhas mãos, porque a melhor forma de você estar sendo ouvido por alguém é alguém que não coloca a história dele e faz a história dele a sua, mas que ele entende você como um ser único, um ser especial, um ser incondicional para Deus, e que a tua história está dentro de você. Então, nada de mim passa para você no sentido de história ouvida e nem de história ensinada. As minhas experiências é uma caixa, a sua é outra. E a gente precisa compreender isso. E só Deus é capaz de realmente tocar nos pontos mais importantes. Eu costumo dizer que Ele é o meu sócio maior, é aquele que me direciona, e todos aqueles que passaram comigo sabem disso, porque sem palavra alguma, o espaço é dado para que isso aconteça. E agora, para a gente concluir, Ana, que a gente está terminando, abençoar aqui todas as pessoas que passaram por este lugar e todas aquelas que eu sei que vai clicar nessa setinha, vai mandar para alguém, vai compartilhar essa live. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você também ser essa contribuidora ou esse contribuidor e nos ajudar nesse momento. Obrigada por estar aqui conosco e dizer que você que saiu para trabalhar, alguém falou que olha, eu estou saindo porque eu tenho que trabalhar, vai em paz. Bom trabalho, seja o melhor que você puder naquilo que você faz e que a gente possa caminhar ainda fazendo muitas coisas juntos. Vai no link da bio,
abraçoquefala.com/ebook. Esse e-book eu desenhei com muito carinho, com perguntas, para que você compreenda o primeiro passo que você tem que dar, onde você se encontra, o que está faltando no seu coração. É muito importante. E só para quem vai estar no meu mail list que vai ter o link do Zoom, para sábado a gente estar aqui conversando novamente, num privado, junto com a Ana Flávia, novamente. Tá bom? Orlando, se você me permitir, outra coisa que eu queria comentar, eu tenho ultimamente escrito alguns artigos, até claro. junto com o Fernando que está assistindo a live, é um site chamado Eu Penso. E tudo que eu venho a escrever são coisas que vêm de dentro para fora, né? Sim, gente. E o intuito desse artigo é simplesmente compartilhar um pouco enfim, da minha jornada e que isso possa ser uma ferramenta de multiplicação para vidas, que muita gente aprende no ver, nisso que eu estou falando. Outros aprendem no ler. Então, quem tiver interesse em entrar no meu Instagram... Super recomendo. Alguns artigos, lá são 3 apenas, mas estamos começando. É vida falada, viu? Ana Flávia, vamos bater a nossa fotinha? Gente, bate vamos! E multiplica a live, vai lá falar, vamos sorrir, vamos andar juntas. O nosso abraço, Ana Flávia, muito obrigada. Eu desejo a todos que vocês são rios de água viva. Em todas as vidas que estão aqui hoje, vocês são rios de água viva. Então, abracem, prossigam e eu sei que é só vitória. E é só o começo de muita coisa, viu? Que a sua vida hoje realmente flua. Muito obrigada pelo compartilhar. Muitos levantam impérios, né? E você está levantando pessoas. E eu te agradeço por isso, viu? Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora e que vai nos compartilhar. Muito amor envolvido. Um beijo, gente. Antes que beijo, o pessoal. Obrigada aí para todo mundo que participou, viu? Um beijo para vocês. Se cuidem. Abraço. Tchau. Tchau.